Olha, pessoal, conforme eu já falei no início do programa, hoje nós vamos falar de um assunto que atinge bastante gente. A importância da família no desenvolvimento de crianças com autismo. Além dos pais, o papel dos irmãos, tios, primos e avós é, claro, de fundamental importância. E para falar mais sobre isso e também falar do comportamento da sociedade no tratamento das pessoas com autismo, eu já estou aqui com a psicóloga Raquel Francisco Pinheiro. Raquel, mais uma vez, bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada pela participação. Por nada, é um prazer estar aqui, Suzana. Sabe que a gente até falou recentemente sobre autismo aqui no programa. O pessoal que acompanha aqui sempre o nosso programa sabe muito bem. A gente conversou, foi com a mãe de um menino que era autista, era o Thor. E a mãe era a Cláudia, veio o pai também aqui junto. Foi muito bacana, ela escreveu um livro. E a gente esclareceu bastante, mas várias pessoas até mandaram e-mail pra gente a respeito disso, inclusive nas nossas redes sociais. Por isso, eu acho que é de suma importância a gente mais uma vez abranger esse tema e mais com a sua participação. Eu já aproveito e abro o telefone. Se você tem alguma dúvida a respeito do autismo, pode ligar para cá. O telefone aqui da RIC TV Record é o 3381-3200. Raquel, a pessoa já nasce autista ou isso é uma coisa que vai se desenvolvendo no decorrer da vida? O sujeito ele já nasce autista. Ninguém se torna autista. Então, você passa a ter uma percepção do autismo na criança até 3 anos de idade. Ninguém se torna autista depois de 3 anos de idade. O autismo é uma disfunção. Ele é genético, tá? Então, é genético? O autismo, ele é genético. Então, cai por terra essa coisa que a psicanálise traz de mãe geladeira. Eu não dei atenção para aquela criança como eu deveria ter dado. Tudo isso, vamos desculpabilizar essa mãe, essa família, esse pai, né? Que muito se falava a respeito dessa culpa. Você não deu atenção como você deveria dar para essa criança, então essa criança se tornou autista. Nada a ver. Esquece. Isso é um problema genético. Por que o sujeito é autista? Há pouco tempo, em final de 2010, nós temos um doutor em neurociência, o doutor Alisson Muotri. Ele está com a equipe dele nos Estados Unidos e descobriu o porquê que o sujeito é autista. É uma disfunção neuronal. Então, o que acontece? No núcleo do neurônio, ali há uma disfunção. É no cérebro, não é um cromossoma, nada disso. Nada, tá. Não. Ali está nos neurônios. Então, na terminação neuronal, nós temos os dendritos que se comunicam com outros dendritos de outros neurônios. Para nós, que somos neurotípicos, os neurônios, essa terminação é em maior quantidade e o prolongamento é maior. E nos neuroatípicos, que é no caso do autista, esses dendritos, eles são mais curtos e em menor quantidade. Ora, se é na comunicação neuronal que eu consigo perceber esse mundo e ter uma percepção dele, então eu tenho uma percepção diferente. Então é uma disfunção neuronal. E essa disfunção neuronal, ela vai direto, ela afeta a linguagem, a interação social e a comunicação. A gente já chega lá, vamos continuar falando disso. Só antes assim, pessoal, eu falei que o pessoal de casa pode participar ao vivo. Antes, no bloco anterior, eu tinha sorteado um vale-compra do SIC. Gente, acabou, tá? Já foi sorteado, não adianta mais ligar para isso. Agora aqui as ligações estão abertas para fazer pergunta aqui para a psicóloga Raquel a respeito de autismo. Ela, no intervalo, me citou uma coisa bastante interessante, que até agora eu faço esse questionamento. Sobre autismo atingir mais homens do que mulheres. Por que isso? Acredita-se que está relacionado a hormônios masculinos, né? Tanto é que a cor estipulada para o Dia Internacional, que é dia 2 de abril, é a cor azul. A cada 100 meninos que nascem com autismo, vem uma menina. 100 meninos, uma menina? A cada 100 meninos vem uma menina. E cada vez mais vem crescendo a população de crianças autistas e a família não sabe como lidar, Pois né? isso é muito importante a gente colocar. Isso, a inclusão ainda é uma coisa muito recente. Os nossos profissionais da área pedagógica ainda se perde um pouquinho, né? Então, aos pais, o que eu gostaria de deixar, assim, bem claro, né?
pai, mãe, não basta ter paciência, não basta amar. É importante ter comprometimento. Assim como a reportagem daquela mãe que veio aqui escrever o seu livro, né? Nossa, é muito bonito ali. Os pais, eles inclusive até se uniram mais. Foi tão legal aquilo lá que a gente colocou. Eu percebo que enquanto essa criança vem para essa família que traz mais união, mais comprometimento, e agora o que nós vamos fazer para trazer autonomia para essa criança, né? Em relação ao futuro, como vai estar essa criança? Então, às vezes, os pais se apegam aí num pessimismo muito grande, né? Eu não sei como me relacionar com a criança, ela não sabe falar, não sabe apontar, não vai no banheiro, né? Então, o que precisa ser feito, né? Em primeiro lugar, sente do lado do seu filho. Ah, ele não aceita toque, ele não quer ser tocado. Se aproxime um pouquinho de longe, amanhã um pouquinho mais perto, até chegar perto da criança. É sempre aos pouquinhos. Sempre aos pouquinhos. Tenha paciência, ele não está sabendo se comunicar, ele vai gritar, né? Então, perceba naquele momento o que o seu filho quer. Ajude ele a apontar, porque as crianças, no primeiro momento, elas não apontam, elas não dão tchau. Olha a dificuldade que tem essa criança de falar, eu estou com sede, eu quero passear. E a Raquel, a gente tem toda a propriedade para falar sobre isso, porque você tem um filho que é autista também, né, tenho. Raquel? Meu amor, vai um beijo para você, Léo. A gente continua o papo, mas temos ligação a respeito do autismo. Alô, quem fala? Oi, é Daiana. Daiana, obrigada por sua participação. Você mora aqui em Blumenau? Sim, moro no Salto Norte. Perfeito. Qual a sua dúvida, É que Daiana? assim, eu tenho um filho que vai fazer 9 anos, né? Ele faz acompanhamento neuro, tudo. Só que, assim, no exame que ele fez, fala que ele é hiperativo, né? E ano passado eu levei ele numa neuro e ela disse que ele é autista também, sabe? Aí eu queria saber a diferença dos dois, porque assim, é uma criança que não para. Ele, ao mesmo tempo que ele é amoroso, carinhoso, se tu, tipo assim, for estúpido com ele, ele é bem grosso contigo. Ele te devolve em troco. E ele não para um minuto, ele não tem sossego para aprender. Na escola é uma dificuldade muito grande, que ele tem até professora a normal de todos os alunos e a PAP, né, que fica só com ele. Mas a dificuldade dele aprender é muito grande. É grande, né? Ótima pergunta, viu, Daiana? A diferença entre hiperatividade e autismo. Muito boa pergunta. É sim. É Daiane, né? Boa tarde, Daiane. Daiane, assim, olha, o autismo é muito diferente da hiperatividade, tá? Um autista, ele é hiperativo sim, é uma criança que não para. Mas uma criança hiperativa não é uma criança autista. Então, nós precisamos ter em mente os sinais e sintomas que tem o seu filho. Por exemplo, tá? Uma criança autista, você acabou de falar que seu filho é muito carinhoso, certo? Ela já saiu da linha, mas pode continuar. Então, se a criança ela é muito carinhosa, se ela tem... Lembra, quando nós começamos aqui o programa, qual é a disfunção do autismo? Ele tem aí um déficit na linguagem, na interação social e na comunicação. Se essa criança está se comunicando, se ela está interagindo e se ela está falando, ela não é uma criança autista. Se essa criança está... Olha só. Isso é legal para saber identificar, né, se o filho é autista ou não. Quais são os primeiros sintomas da criança autista? Quando que os pais começam a perceber isso? Com 1 ano e meio, os pais já começam a perceber. Por quê? A criança está sentada aí. A mãe chama. Susan, a Susan não olha. Susan, a Susan não olha. Mas a porta bateu e a criança olhou. É que é o outro sentido que ela está desenvolvendo no momento. Isso mesmo. A percepção sensorial da criança com autismo é diferente da nossa. Então, no caso da Daiana, o filho não é autista, porque se ele é hiperativo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha só, a hiperatividade, ela até entra dentro do quadro do autismo, porque, de fato, a criança não para. Por que a criança não para? Porque ela... Então pode ser que seja realmente o lance dela, o caso dela. É interessante levar para fazer uma observação dentro dos sinais e sintomas, tá? Mas a criança com autismo, ela fica hiperativa. Por quê? Porque ela não consegue ficar muito tempo nessa relação com você. Por conta do
do contato visual, ela não está se comunicando com você. É a mesma coisa, Susan, que suponhamos você gosta de física? Não. Não. Você numa sala de física, vai, pessoal de terceiro ano de física, você ali dentro, você não está entendendo nada. O que você sente vontade de fazer? Você não sente vontade de ir embora, de sair. Isso, isso. Assim é a criança autista. Ela ainda não está conseguindo interagir. Então, para ela começar a interagir, nós precisamos adentrar no mundo dele. De que jeito? O comportamento deles é muito restrito. Suponhamos, tá? Quando eles vão brincar com o carrinho, eles não dão função à brincadeira. Ele não vai pegar o carrinho e vai fazer brum, 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 como outras crianças fazem. Eles vão enfileirar os carrinhos. Então, no primeiro momento, é interessante você sentar do lado dele. Gente, brincadeira é coisa séria. Brincar com os filhos é muito sério. Então, adentre na brincadeira, brinque com ele, com o carrinho. Daquela forma dele, né? Exatamente, para que ele te perceba. E cada vez que ele fizer alguma coisa que ele te aceite, olhe para ele, diga parabéns, tente abraçar, tente beijá-lo, diga sempre eu te amo. Participe da vida dele. E não ele da sua. Entendi. É como ela falou, na verdade, aquele lance de chegar aos pouquinhos, né? Isso. Conforme você já citou. Mais uma ligação agora de pergunta de telespectador. Alô, quem fala? Oi, boa tarde. Quem fala? Hilda. Oi, Hilda. Obrigada por sua participação também. Você fala aqui de Blumenau? Sim, boa tarde, Susan. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Pode fazer sua pergunta, Hilda. Doutora, o meu filho, assim, quando eu descobri... Eu acho que eu descobri que ele era autista, ele já estava com seus 17, 18 anos. Ele foi na PAI. Na época, eu nem sabia que existia especialização para autismo. Os médicos da PAI constataram que ele era autista. O que eles me passaram? Que o autismo, a pessoa tem um retardo, digamos, na idade. Que a criança... em vez de ter lá seus 18 anos, na época eles disseram que ele estaria assim, com seus 10, 12 anos. Eu até fiquei assim meia confusa, porque a pergunta que foi feita para ele... Aí a sua dúvida é qual, Hilda? Oi? A sua dúvida a respeito disso é o quê? Exatamente essa. A pergunta foi feita assim, tu tens amigo, Jean? O nome dele é Jean. Tenho. O amigo dele era um menino de 8 anos. Então, a minha dúvida é... O autista, o retardo dele é na idade mesmo? E outra coisa, outra pergunta, vindo com essa mesmo. O autista, a gente tem que deixar ele livre, sem, digamos assim, quando ele está com aquela raiva, porque às vezes ele fica bem nervoso. Como agir nessa forma, né? Ok, obrigada, Hilda, aí por seus questionamentos. Ok, e aí, as duas perguntas dela, vamos responder. Dona Hilda, um abraço para a senhora. Dona Hilda, de fato, o autismo é um transtorno global do desenvolvimento. Então, o comportamento compromete muito, né? Então, tem um déficit aí do comportamento. O amadurecimento comportamental é diferente cronologicamente de outras crianças, né? Então, respondido a primeira pergunta para a senhora. Questões de birra. É necessário educarmos as nossas crianças. Seja as nossas crianças autistas, hiperativos, ditos normais e assim sucessivamente, né? Então, educar os nossos filhos faz parte da síndrome, sim. Ele entrou em birra, perceba por que seu filho entrou em birra. Às vezes pode ser, né? Por sede, por dor, ou ele quer alguma coisa, não está querendo se comunicar. Enfim, se ele já tem aí um amadurecimento e sabe do que ele quer, ele está se comunicando, está falando, então é interessante, se ele quer chorar, peça para ele para o quarto dele chorar. Ele tem todo o direito de chorar e a senhora tem todo o direito de não ouvir. Não é mesmo? Sim. E quando ele se acalmar, a senhora procure falar com ele. É desta forma. Os nossos filhos, eles podem entender, sim. Eu também, como você disse, Suzana, também sou mãe, também tento educar o meu filho. Então, mas também saber perceber
qual foi o gatilho daquele momento, né? Perfeito, legal a gente colocar isso. Outra dúvida é com relação à escola. As crianças autistas devem frequentar a escola regular? Sim, a escola, a inclusão é algo maravilhoso, mas também temos que tomar cuidado com a inclusão perversa, né? Então, os nossos profissionais da área pedagógica, que aliás tenho grande admiração por eles, né? Podemos ter passado aí por uma gama de profissionais durante a nossa vida, talvez não vamos em outros, mas com certeza todos tiveram um professor. Todos eles fazem parte da nossa vida, né? Só que com eles a atenção é mais especial, porque uma coisa que é legal, até que você colocou só rapidamente, que o autista, nós todos sempre trabalhamos, aprendemos através dos 3 sentidos, né? Que é a visão, a audição e a sinestesia, o toque. Mesmo. Eles desenvolvem mais só um sentido, foi o que você colocou ali. Eu achei isso interessante, porque o que acontece? Se a gente aprende com os 3 sentidos, eles acabam aprendendo um deles só com a visão. Então, se tem uma palestra e está rolando aquela palestra, aquilo para ele não está sendo importante. Então, tem que fazer de alguma forma que ele entenda, através da visão, que é o sentido que ele está se aprimorando naquele momento, que ele entenda que aquilo está sendo uma palestra. A percepção sensorial é muito importante e ver de que forma que a sua criança se expressa, tá? Então, mas uma coisa nós temos que ter em mente. A criança com autismo, ela pensa no concreto. A criança com autismo, ela não faz brincadeira no lúdico. Ele não é um super-homem, né? Isso é bem legal a gente colocar, né? Significa que ele nunca vai estar no lúdico? Significa que ele nunca vai estar no super-homem? Não. Você precisa estimular o seu filho a isso, porque isso também faz parte da condição humana, né? A subjetividade. Então, ele não vai ser o super-homem hoje, não? E daí? Amanhã ou depois ele vai ser. Se a família se reúnam, dividam, participem. Por exemplo, o papai pode estar com a criança na hora do banho, leve coisas bacanas, leve letrinhas, por exemplo, na hora do banho, né? Para a criança começar a entrar nessa coisa pedagógica. Aos avós, quando a criança for na casa dos avós, brinque de esconde-esconde, pegue na mão da criança, vá procurar o vovô e quando a criança achar o vovô pode estar ali com um pirulito. Para chamar essa criança. Olha, gente, várias dicas. Eu acho que vale a gente falar novamente ainda. Já falamos há pouco tempo, falamos agora e mais vezes, até porque tem muita gente ligando, que claro, com o nosso tempo aqui, como sempre, a gente não pode passar todas as ligações adiante, mas vamos sim repetir esse tema. Raquel, show de bola, muito bacana aí todas as dicas que você passou. Tenho certeza que todos os pais, avós, tios, tias, que têm proximidade de alguma criança autista, com certeza agora vão agir de uma forma mais esclarecedora, segundo o que a gente falou aqui, né? Obrigada aí pela participação e pelas dicas aí que a gente passou, tá?